Acaba de ser lançado A Razão Vencida, segundo volume da biografia de Santiago Dantas. O Entre Linhas conversou com o autor, o advogado Pedro Dutra, sobre os anos de pesquisa que ele dedicou a essa importante figura no cenário da política brasileira. O livro narra o período em que Dantas foi assessor de Getúlio Vargas, deputado federal, diretor do Jornal do Comércio, chanceler e, finalmente, ministro da Fazenda de João Goulart. Por que escrever a biografia de uma personagem da história brasileira, contemporânea ou recente, que não é tão conhecida, embora seja muito importante, e ainda uma biografia em 2 volumes, com cerca de 1.600 páginas? É para mostrar a importância não reconhecida publicamente do Santiago Dantas? A razão por escrever uma biografia de Santiago Dantas, que de fato não era e não é conhecido, ou não tem o destaque que mereceria ter na política e na história das ideias brasileiras, é justamente torná-lo conhecido, para que o público leitor especializado também, possa ver o significado da vida brasileira, política e de ideias de 1900 e final de 20 até 64. Agora, quem conhece a história do Brasil sabe que Santiago Dantas teve um papel muito importante naqueles anos turbulentos, né? Da deposição do Jango, antes com o governo e a renúncia do Jânio Quadros. Quer dizer, ele foi ministro dos 2 governos, enfim, ele tem um papel de destaque. Agora, a sua biografia tem um volume de cerca de 800 páginas só sobre o período da juventude e do período Vargas. Por que esse destaque à fase mais de formação do Santiago Dantas? Naquela época, os anos 30 e 40, estamos vivendo um pouco aquele período de polarização ideológica. Então havia nitidamente uma ida para a esquerda e uma ida para a direita. Ele era um rapaz extremamente bem dotado intelectualmente, catedrático aos 25 anos, então ele entra para a ação integralista brasileira, não é? Defende o fascismo, é fascista, e isto vai de 32 a mais ou menos 38, quando o integralismo é banido, e em 42 ele faz um trânsito importantíssimo, que é o trânsito para o que seria uma social-democracia, quando ele diz o seguinte: o importante é mudar o interesse da classe proprietária para a classe trabalhadora. Um grande professor de Direito, catedrático, aos 29 anos tinha 4 cátedras, inclusive aí um dado pessoal, meu pai foi aluno dele, não é? Então ele começa a ser um advogado de enorme sucesso. Então ele tem a carreira de magistério, tem a carreira de ideólogo e tem a carreira ceifada de político com a ditadura do Getúlio Vargas. É interessante porque na sua biografia você nota que ele era alguém que estava do lado dos trabalhadores, pertencendo a um universo de banqueiros, né? Ele era advogado dos grandes banqueiros, das grandes empresas, e ele admitia a contradição. Ele admitia, quando ele postula, inclusive, o cargo de primeiro-ministro no governo Jango, ele começa o discurso dele na Câmara dizendo: venham a esta casa no aceso de uma contradição. O momento em que o Jânio renuncia, João Goulart está na China, e para que se impeça que ele tome o poder com a mesma concentração de decisões que o Jânio, vota-se pela mudança do regime para um regime parlamentarista. E nesse momento a atuação dele é de grande destaque, ele está em primeiro plano da política nacional, né? Ele apoia a emenda parlamentarista, ele conversa com Geisel sobre isso, ele conversa com Tancredo sobre isso, e aí é muito curioso, porque não há registro dele ou do Tancredo falando sobre o que eles fizeram. Eles não falavam sobre o que se faziam, ao contrário da grande maioria dos políticos. Mas o papel decisivo é logo a seguir, quando no gabinete parlamentar do Tancredo, ele é ministro das Relações Exteriores e dá curso e dá formula a política externa independente, que era de um distanciamento dos Estados Unidos, mas não de um rompimento, nem de uma crítica simplesmente ideológica aos Estados Unidos. Teve até uma aproximação, um reatamento de relações com a União Soviética, porém sem alinhamento, né? Era um não alinhamento automático.
Então, o Brasil passa a se reservar o direito de discutir as posições americanas, o apoio a elas ou não. Isso daí causou uma grande celeuma e o pintou como um esquerdista radical para grande parte da política brasileira, da direita brasileira. E tem um grande momento que é a votação em Punta del Este, em início de 62, pela expulsão de Cuba, em que ele leva o Brasil e mais os maiores países da América Latina a não aprovarem a expulsão. Ele dizia que Cuba tem que ficar no concerto das nações sul-americanas para trazê-la de volta à democracia e não afastá-la. Num trecho da sua biografia está escrito que uma das propostas dele era imprimir racionalidade e consciência ideológica ao debate político brasileiro, se opondo muito a algumas ideias feitas ou sectárias, mas também fazendo com que ele mudasse sempre de lados políticos e que se associasse a ele uma certa ideia de oportunismo, de ser um manipulador da situação política. Então, há uma contradição entre o que a sua biografia diz que ele fez, essa ideia de uma racionalidade, de uma consistência ideológica, e a imagem que ele deixou, ao menos nos seus contemporâneos. Como é que isso é resolvido e trabalhado na sua biografia? De fato, era uma contradição você ver aquele filho extraordinário da elite criticar a elite. Ele criticava a academia brasileira. Ele é o grande acadêmico brasileiro e a academia ele criticava. Ele dizia o seguinte: o inimigo do direito é a doutrina do direito, porque é uma doutrina pobre, que importa conceitos, igual a hoje. Tudo muito parecido. Então, ele criticava a educação, ele criticava, dizia tem que mudar, tem que mudar. E tem que mudar pensando na classe trabalhadora, mas pela via democrática. O agente das mudanças era o Congresso Nacional. Ao passo que o Brizola e o Julião, líder das ligas camponesas, dizia reformas na marra, na lei ou na marra. Havia alternativa à lei. E ele dizia não há alternativa à lei. Se não for pelo Congresso, com propostas debatidas no Congresso, com mínimo de racionalidade, não vai haver reforma, vai haver golpe. Mas ele foi muito criticado por essa insinceridade. Isso até hoje.